Boa noite a todos, né? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e ampare. Bem, bater mais um papinho aqui, né, gente? Aproveitar esse prazinho que a gente está tendo para estar conversando mais um pouquinho. E hoje a gente vai estar falando sobre o não julgar, né? Que é o que mais acontece, infelizmente, nesse mundo de hoje. Os julgamentos, e muitas vezes precipitados, né? A gente gosta muito de julgar as pessoas e principalmente de julgar aquilo que a gente não conhece, né? Tem uma frase muito bonita que diz que quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las. Então, para quem gosta de, né? Para aqueles que gostam de estar julgando, a gente vai voltar um tempinho no tempo, lá na época do grande mestre Jesus, né? Para quem gosta de apontar dedos, né? A gente vai voltar lá um pouquinho na época de Jesus, quando apresentam para ele, né, uma mulher adúltera e apresenta para ele como pecadora, né, e pronta já para apedrejá-la, né? Então eles pegam as pedras já pronto para apedrejá-la, né? E pergunta para Jesus, como diz, qual que era o veredito dele. Jesus se abaixa, né, pensa um pouco, olha para cada um que está ali presente e diz a seguinte frase que a gente tem que fazer para a gente mesmo todos os dias: quem aqui entre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Naquele momento, né, ficou todo mundo sem graça, porque todo mundo ali viu que tinha algum tipo de pecado, que tinha cometido erros, e todos abandonaram as pedras. Então Jesus ele se volta para a mulher, né, e pergunta para ela: aonde está os que te condenam? Ela olha e diz: foram embora, Senhor. E ele diz: então nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então a gente tem esse negócio de querer muito ser dono da razão, até mesmo nessas questões religiosas, em outras questões também. Tudo o ser humano quer ter razão sempre. Ninguém quer parar para escutar, né? Ninguém quer parar para analisar. Todo mundo é o dono da razão, o dono da verdade, o dono do martelo, pronto para bater o martelo com seus julgamentos, né? A gente vê muito aí nas redes sociais um mundo velho de juiz que tem aí, né? De pessoas que se acham juízes, né? Que se acham no direito de julgar as pessoas, apontando o dedo para erros e sendo que não volta para dentro de si mesmo. A gente tem que voltar, gente, para dentro de nós mesmos. Que muitas vezes o erro que nós vemos no nosso irmão é a gente que tem. A gente só vê o erro dos outros porque é a gente que tem esse erro. Muitas vezes é muito fácil a gente julgar um filho do outro, uma filha do outro, né? Um acontecimento na vida do outro. Mas a gente não para pensar, e se fosse com a gente? Ou com um familiar da gente? Ou com a situação envolvendo a gente? Então a gente nunca para pensar, né? A gente nunca para se colocar no lugar do outro. E se a situação fosse o inverso? E se fosse comigo? Eu estaria assim? Eu estaria gostando de ser julgado? Eu gostaria de estar sendo condenado? Sem nem saber os verdadeiros motivos? Perdão. Eu fico vendo na internet, nas redes sociais, eu fico abismado. Às vezes tem uma postagem, a pessoa nem lê, já sai compartilhando, já sai xingando, já sai falando, apontando o dedo e crucificando. Eu tenho preguiça de ler comentários em postagem de hoje em dia, porque é sem nenhum conteúdo, sem nenhum critério, né, para estar falando, e sai por aí igual uma metralhadora giratória. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque amanhã a vítima desses comentários, as vítimas desse julgamento, pode ser a gente ou de nossa família, de uma pessoa próxima, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a gente pegar uma pedra para jogar em alguém e ver se não vamos estar acertando a gente mesmo ou um dos nossos, né? Porque a gente
tem essa mania de querer estar sempre certo, de querer ser dono da razão. E quando é a parte de religião, então é aí que vira uma bagunça mesmo, né? Todo mundo pegou Cristo para si. Todo mundo sai brigando, sai xingando, e todo mundo querendo ser dono de uma razão, né? Querendo estar com a verdade, sendo que a verdade é somente Jesus que a tem, né? É somente o sagrado que a tem. A gente somos seres humanos, gente. A gente tem que nos colocar em nosso lugar. A gente somos falhos. E ninguém aqui embaixo tem moral para julgar ninguém, não. Algum nível de erro, alguém sempre vai ter. Ninguém é perfeito. Ninguém é dono da perfeição. Ninguém é intocável, né? Então todo mundo tem seus defeitos, tem seus erros, como tem suas qualidades também. Mas a gente só sabe olhar os erros das pessoas. E a gente não sabe olhar as coisas boas, né? A gente vê uma coisa, em vez de assistir a coisa ou de ler a coisa e tirar um proveito daquilo, né? O que for bom a gente guarda pra gente, ou o que for ruim a gente larga pra lá. Não, a gente tem que lá estar comentando de um jeito negativo, pessimista, ofendendo pessoas, ofendendo quem postou. Sabe por que isso? No fundo é falta de capacidade nossa, de entender que nós temos o defeito que está falando lá. Que nós não temos a capacidade de entender que todo mundo aqui está aqui para aprender. Então vai errar, vai cair. Mas a gente tem que estar sempre lá com a pedra. Então quando é filho dos outros, então a gente adora falar. Ou você viu lá filho de fulano, ou filha de cicrano, ou esposa de cicrano, ou marido de fulano, ou a situação tal, ou a situação X. Mas a gente nunca para pensar que amanhã a gente pode estar passando pela mesma situação. Então, para estar explicando, para que a gente possa refletir, vamos voltar lá atrás, né? Quando você vê uma postagem lá na internet, ou quando vivenciar uma situação presencialmente, faça para você, faça para mim, a mesma pergunta que Jesus fez para a multidão lá na época, que queriam apedrejar a mulher adulta. Se você não tem pecado, se você se acha perfeito, se você se acha no direito de julgar, atire então a primeira pedra. Mas antes se olhe no espelho e faça essa pergunta para você. Você é perfeito? Sem defeito algum? Né? Então a gente tem que estar fazendo essa pergunta para a gente antes de sair por aí julgando as pessoas, tá bom? Então que a gente possa estar aprendendo, né? E quando eu falo isso, gente, eu estou me colocando também, né, como aprendiz, como falho, né, como cheio de defeitos também, que tenho que aprender muito a me tornar uma pessoa melhor, sem julgar também o próximo. Eu estou me incluindo aí no grupo também, tá bom? Então que Jesus abençoe a todos, que nós possamos aprender, né, a sermos pessoas melhores a cada dia, hoje e sempre. Que assim seja. Paz e luz a todos.